Fala galera, a gente tá começando mais um Atitude Cast e hoje a gente tá aqui com o Cauane. Tudo bom, Cauane? Oi, A gente tá com o professor Vitor de Biologia Tudo bom, galera? e a gente tá com o André Menezes, Olá artista pessoal, plástico. tudo bom? E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre sustentabilidade, meio ambiente, toda essa questão que envolve a preservação do meio ambiente, a utilização de materiais recicláveis, que muitas vezes a gente joga fora, a gente desperdiça. Então hoje, nada melhor do que falar com uma pessoa que trabalha com essa parte social, essa parte sustentável, que é o André, e com o professor de biologia, professor do Colégio Atitude, que vai falar um pouquinho para a gente essa questão mais da biologia, da ciência, do meio ambiente e a importância da preservação do nosso meio ambiente. Lembrando que a gente teve, no mês de junho agora, a Semana do Meio Ambiente, né, que foi trabalhado na escola, com todas as turmas, com vários recursos e projetos diferentes. E também a gente teve a Semana de Arte Moderna, que aí a gente relembrou, né, reviveu os 100 anos da primeira Semana de Arte Moderna que aconteceu aqui no Brasil. Então, passando a bola para vocês, eu queria saber um pouquinho de tu, Vitor. Como é que foi essa experiência com os alunos lá? Falar um pouquinho, trabalhar um pouquinho sobre o meio ambiente e a importância dos alunos ter essa consciência de o quanto é imprescindível preservar nosso meio ambiente. Às vezes a gente faz coisas no dia a dia que a gente não percebe, não entende, que está afetando nós mesmos, né? Como jogar um papelzinho na rua, deixar de colocar o lixo no lugar certo, enfim. Até o desperdício também de alimentos, eu acho que é importante a gente ter essa consciência cada vez mais. Queria saber como é que foi essa semana no colégio, trabalhando dessa forma com os alunos. Então, John, em relação à Semana do Meio Ambiente, a gente teve umas ideias que foi a utilização de material reciclado para poder confeccionar como se fosse agentes poluentes, como, por exemplo, fábricas, carros, até mesmo paisagens poluídas pelo homem, né? Porque é a única espécie que consegue Que poluir. polui, né? É a única espécie que consegue poluir, de fato, é o homem. Então, a gente utilizou materiais recicláveis para poder tentar trabalhar com isso de uma forma com que não gerasse tanto impacto negativo no ambiente. Porque, assim, é muito fácil você ir numa loja comprar um bocado de isopor e fazer vários artigos de bonecos e tudo mais, mas você utilizar um material reciclado como uma garrafa PET, um papel do caderno que você rasgou porque errou uma letra, isso é o mais difícil de se trabalhar e essa consciência é que a gente tem que gerar nas crianças e nos adolescentes, porque o mundo não é mais pra gente, assim, né? Assim, eu tô com 25 anos já, então, pra galera que é mais nova, que vai viver nesse mundo. Então, eles têm que começar a ter essa sensibilidade, porque é muito difícil. A gente tenta colocar essa parte do meio ambiente muito forte na escola, porém, às vezes, até pequenas atitudes que a gente toma no dia a dia, como tu falou, do jogar o papel no chão, garrafa PET em bueiros e tudo mais, isso prejudica demais, a gente nem percebe. Só percebe quando acontece enchentes ou alagamentos e tudo mais, porque não é coisa que faz parte do nosso cotidiano. Se, por exemplo, toda vez que você jogasse uma garrafinha PET no chão, essa garrafinha teleportasse para sua casa, eu duvido que você jogaria. Pois é, não volta, né? E assim, é até de repente a gente tem, na verdade, uma grande quantidade de matérias e disciplinas que poderiam entrar facilmente na escola, né? A gente vai falar o pessoal fala muito da parte financeira, né? Educação financeira. Mas assim, educação ambiental, eu não sei se essa seria a nomenclatura, mas assim, a importância de você saber lidar com o ambiente e saber a importância daquilo, né? Porque assim, quando chega a semana do meio ambiente, todo mundo, caramba, é importante, mas depois talvez esqueça. E assim, esse trabalho que o Vitor falou de reciclagem, de trabalhar com produtos que são descartáveis, é justamente o que tu faz, né, André? Fala um pouquinho Justamente. do teu trabalho pra gente. Então, eu sou o André Menezes, sou artista plástico, trabalho com arte sustentável, né? Sou um ativista na arte sustentável, acho que sou o primeiro e único, porque muito difícil, como você falou aí, professor, é a questão de você reutilizar aquilo que já foi jogado fora, né? Então, eu, graças a Deus, pelo um dom que eu tenho, que eu ganhei dele, eu consigo transformar esses materiais que as pessoas jogam fora, desde a garrafa PET, do isopor, do papelão, em gerais, né, os resíduos sólidos, que muita gente tem vergonha de chamar, tem que falar hoje, a gente tem que falar resíduos sólidos, eu chamo de lixo mesmo, que é o lixo que a gente joga fora. Resíduo sólido tá E deixando o negócio chique, né? para deixar chique. Mas assim, hoje em dia tá muito difícil a gente ter essa consciência, porque eu acredito que isso tem que vir desde a pequenez, desde o lar.
Não adianta a gente cobrar hoje a um cara de 25 anos não joga uma casca de banana no chão. Se ele viu o pai, a mãe, a avó, o tio, todo mundo jogando a casca de banana no chão, aquilo ali que ele vai levar para a vida, porque é o exemplo que ele tem. E hoje a escola, ela pega só esse momento, que eu acho que é até uma crítica, eu que já passei em muitas escolas, pegar a semana do meu BT, vamos falar da reciclagem, vamos falar dos lixos, né? Vidro, olha isso aqui. Isso. Não, a gente tem que falar isso o ano todo. Né? Aqui em Recife a gente tem, quando chove, mas a culpa é porque a gente tem maré, não porque a gente é na altura do mar, não. Se você abrir uma boca de lobo, só vai ter garrafa PET, velho. E a galera se esquece que a garrafa PET ela é 300 anos para se decompor. Leva muito tempo. Verdade. Decomposição natural é... A tampinha do mesmo jeito, só a tampinha, 300 anos. E essa tampinha também pode causar mosquito da dengue. Uma simples tampinha. Então veja o tanto de coisa que gera num só resíduo. Então quando eu comecei a trabalhar com a minha arte, foi extintamente. Eu não sabia que tinha esse valor que tem hoje da sustentabilidade. Né? Então, há 10 anos atrás, quando eu escolhi ser profissional nessa área, eu comecei a entender a importância, mas eu já trabalhava com arte desde os 8 anos. Eu pegava caixa de creme dental de leite e dizia que eram os prédios e tal. E quando eu trouxe isso hoje, trazendo para a realidade, para o presente, uma arte minha, hoje eu tiro mais de 1 milhão de anos da rua. Né? Que usa garrafa de anos que vidro. eles E esse levariam para se decompor. decompor, né? Então, o tanto de. Eu acho que eu já tirei algumas toneladas se transformando em arte. Então, o que eu vejo hoje é muito essa ideia de não ter essa consciência. Mas o garim vem e vai ter que limpar o trabalho dele. Mas eu junto o lixo, separo aqui em casa e a coleta de lixo não vem porque o carro não é de coleta seletiva. E a sua parte? E a sua consciência? Uhum. Né? Eu já passei várias cooperativas e eu vou falar um pouco depois que é a história das pessoas que necessitam desses resíduos limpos para poder sobreviver. Então, eu acho que a gente tem que começar a consciência dos pequeninos. É o nosso futuro. Sustentabilidade já está dizendo, deixar algo futuro para as pessoas que vão vir lá na frente. Né? Então, isso é muito complicado hoje no dia que a gente tem. Talvez seja uma reeducação ambiental, né? Isso. E tem um preconceito. Eu digo, né, que quando eu comecei com a arte sustentável, para chegar onde eu cheguei, eu levei muita lapada. Olha, ninguém compra lixo não. Cara, isso aí é muito difícil entrar no mercado. Olha, isso aí é muito fácil, todo mundo sabe fazer, né? Tem sempre essa ideia. Uhum. E eu sempre fui muito chato, então eu procurei dar qualidade ao material reciclado. Então, você olha uma arte dessa, aí tem uma garrafa de vidro, um isopor e uma garrafa de água sanitária. Então eu trouxe essa ideia de ajudar o meio ambiente da maneira diferente na arte, né? E assim, como você fala, né? Você consegue transformar lixo em arte, né? Aquele velho clássico, né? Do lixo Do lixo ao né? luxo, né? E realmente, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as tuas peças, mas assim, são coisas que as pessoas jogaram fora, na verdade, né? É o que tá aqui hoje e que tem um valor, assim, agregado muito grande. Que Isso. tu vive da tua arte hoje, né? Justamente. Mas assim, uma coisa que tu falou bem interessante, que é a questão do plástico em si. A gente tem um problema de plástico, assim, acho que é mundial. Eu não sei exatamente em questão de material, assim, o que realmente seria mais viável para a humanidade, mas o plástico eu sei que é um problema muito grande e, assim, que acaba também afetando as espécies marinhas, né? Isso. Que a gente vê muito de, assim, muitos peixes, tartarugas que acabam morrendo por conta da quantidade de lixo e, assim, essencialmente o plástico, eu acredito, que é o que demora muito tempo, né, Vitor? O plástico, ele é algo que não só afeta as espécies marinhas da fauna e da flora marinha, mas também afeta a galera que vive na Terra, né? As espécies terrestres. O problema do plástico é porque, assim, o plástico ele não é caro de se fazer. Então, como ele não é caro de se fazer, dá para fazer muito. E ele é derivado do petróleo. Petróleo. Então, é algo que é barato, dá para moldar ele de diversas formas. A gente consegue moldar o plástico de diversas formas, porque ele é um material muito moldável, não sei nem se essa palavra. Não, Mas é, né? Então, assim, o plástico, por exemplo, em espécies de tartarugas. Muitas tartarugas marinhas, elas se alimentam de água viva. E se você está embaixo d'água e vê uma água viva, geralmente ela tem um aspecto transparente. E quando uma tartaruga ela vê uma sacola de plástico, uma sacola plástica, ela não vai distinguir que, não, aquele dali não tem tentáculos. Não, pô. Ela não vai distinguir. Então ela vai e tenta se alimentar daquilo. O problema é que ela não tem como se fosse a sagacidade de remover aquilo dela. Vai ficar preso. E aquilo dali pode parar uma via respiratória, entrar no sistema gastrointestinal e por aí vai. E
eu acho engraçado o ser humano, porque assim, a gente polui muito. Só que a gente ainda depende da natureza. Por exemplo, pesca. O plástico que a gente joga nos oceanos, tendo como base isso, esses peixes, esse plástico ele vai se degradando com o tempo e vai se transformando em um tal de microplástico. São pequenas partículas plásticas que vão se alojando em determinados organismos. Esses organismos geralmente são da primeira camada de alimentação, que são os níveis tróficos, né? Que são filtradores. Geralmente os filtradores, como por exemplo camarão, molusco, por aí vai, eles são presas de peixes maiores. E esses peixes maiores, quem se alimenta? A gente. Então, quando a gente se alimenta de um peixe, às vezes ele já está com uma carga de plástico dentro dele muito grande. E a gente coloca para dentro da gente. Recentemente saiu uma matéria, uma pesquisa, que foi encontrado microplástico no sangue humano. Cara, Então, assim, em 80% das pessoas que fizeram esse exame, 80%, no caso de 100%, 80% foram encontrados microplástico. Então, assim, é algo alarmante, é absurdo. muito. A gente, até quando a gente coloca uma Tupperware, dependendo do plástico que ele é feito, quando a gente coloca para esquentar ou para pôr no freezer, esse plástico ele pode liberar pequenas partículas e vai se alojar na gente. Por isso que não é muito bom você utilizar Tupperware de plástico. Tem os níveis de plástico lá, a numeração, mas determinadas numerações, se eu não me engano é a 3 e a 7, eu acho. Não é legal você botar nem no micro-ondas nem para congelar. Porque toda vez que você faz isso, ele libera e você se alimenta. Tá na sua comida, pô. Você não vai estar comendo um pedaço de plástico, você tá comendo resíduo. E isso a longo prazo vai causar um problema gravíssimo de saúde. Câncer, problemas gastrointestinais e por aí vai. Então, é muito. É complexo, né? Essa questão do É. plástico. Porque, como tu falou, assim, velho, a gente usa plástico pra tudo. Assim, se a gente for olhar aqui em volta, tudo aqui tem plástico. Sim. Mas eu acho que o problema não é o plástico. A gente tem que entender muitas coisas. Que a gente quer achar um culpado. O culpado é o plástico. A culpa a ideia é como a gente vai jogar esse plástico fora. Não é o Não, plástico. mas aí o mundo ideal é Entendeu? justamente esse, da gente Porque a reutilizar, né? gente não vai conseguir acabar. Essa história, a gente vai conseguir limpar o mar 100%, não vai. Não vai. Se a gente não tiver uma consciência, a partir desse momento, a gente vai mudar, aí a gente consegue amenizar. Eu digo amenizar. Porque, pessoal, se eu compro uma garrafa d'água agora, eu tô aqui, tem uma lixeira. Apesar do poder público não ter várias lixeiras nos postos, a gente sabe, mas enfim, é outro assunto. Mas eu tenho que o quê? Se eu tô com uma bolsa, bota na bolsa. Mas é tão preconceituoso essa ideia de você andar com lixo, até nas pequenas coisas, que as pessoas não guardam. Não, prefere jogar no chão. Eu ouvi um cara no ônibus. O cara tava no carro aqui, a garrafa caiu no carro, o cara jogou É no horrível, fio. né? Isso. Então, é a maneira que está sendo conduzido. Aí, quando eu vou entrar aqui no assunto, ele falou do plástico. E vamos para as pessoas que vivem do plástico, que é as pessoas da cooperativa, os catadores. O quilo do plástico hoje, do PET, deve estar 25, 30 centavos no máximo. No máximo. Você sabe quantos eles têm que pegar para ganhar dinheiro? É toneladas, velho. Para levar o alimento para casa. Então, se eu jogo, um exemplo, a garrafa PET no lixo higiênico, no lixo do banheiro, ela não vai conseguir levar. Você tá pegando um problema e aumentando o problema, porque você Tu tá tá juntando dois entendendo? materiais diferentes, que aí vai ser outro rolê pra Tu entendeu? separar, Não, né? não tem como separar. Então, quando você traz isso, essa falta de consciência com o resíduo sólido, vai gerando isso. Então, o cara que tá na praia, ele não quer nem saber. Ele comeu aqui o caldinho deles, tem um lixo aqui. Ele não, prefere jogar no chão. Então, são consciências que eu digo. Acho que é a questão da consciência. A gente tiver uma consciência melhor. Não é que você vai chegar louco em casa ainda. Eu vi aqui que tem. Não, devagarzinho, olha. Chegar pro filho, ó. Isso aqui, ó, comeu, joga aqui. A gente sabe, o professor pode falar mais do que eu, claro, que é a questão da compostagem, né? E as pessoas hoje, elas estão fazendo compostagem em casa. Aqueles próprios resíduos, né, que eles fazem da casca de banana, de melancia, enfim, todos os resíduos orgânicos, eles fazem em casa agora para criar plantas, até para replantar também. Então, veja, a consciência é lenta, tem a tartaruga mas a gente pode trazer isso com princípios. A gente criar um princípio, pronto, um princípio a partir de hoje, se todo mundo pudesse ter uma caixinha de compostagem em casa, se todo mundo pudesse ter 4 lixos da coleta seletiva, né? Mas a gente não tem essa, porque o mercado ele ganha, e é o que o professor falou, quanto mais plástico, que é barato, melhor.
Mas você tem plástico no saco de feijão, na garrafa PET, tudo. Tem- Você vai comprar uma balinha, tem um plástico. Pois é. Sim. Então é muito difícil a gente ter essa consciência se a gente, novamente eu falo, começar dos pequeninos. Se for na galera que já tá pronta aí, ela vai ter esse costume mesmo. De, não tem uma lixeira aqui, eu jogo fora. E eu quero perguntar uma pergunta sobre a arte. Como é que a gente consegue montar os materiais que a gente... Um exemplo, eu tenho um material em casa, lá de reciclagem, como é que a gente consegue montar, basicamente? Como é que a gente pega uma garrafa PET, Transformar papelão, no- isopor e transforma no ar? Então, não é fácil assim, porque você tem que ter a ideia, né? Que a ideia ela é o mais importante. Então, você vai olhar para aquele resíduo, eu sou assim, eu olho para ele, eu digo, pronto, aqui já vai ser um calango, uma cobra, o que for. Então, eu faço muito rápido isso. E também dou cursos ensinando as pessoas que querem, porque o material sempre vai existir, né? Então, eu tenho um projeto que é Transformando o Lixo em Arte, onde eu vou justamente nas cooperativas, nas comunidades, ensinando as pessoas a fazer arte com resíduos sólidos. Por exemplo, eu vou pegar uma garrafa de vidro aí, como você está vendo, e aí tem uma garrafa de água sanitária que ela é redondinha. Então a gente corta, encaixa na garrafa de vidro, que vem outro resíduo sólido, que é o jornal. A gente passa uma camada de jornal e o bico e a perna é feito de isopor, aquele isopor de geladeira. Sim. Só que isso a gente vai pegar o isopor, vai lixar, vai ter todo um preparo até chegar na arte final. Mas dá para fazer com resíduos sólidos. Quando eu comecei, né, a galera só trabalhava com madeira, ainda trabalha com cerâmica, são artes milenares. Sim. E eu acho que eu sou dos poucos que trabalha nessa luta da arte sustentável. Então eu tinha um sonho, né? Eu sempre tinha um sonho de estar nas prateleiras junto com os grandes artistas. E aí eu comecei, chegava na primeira, não, ninguém compra isso como eu falei e tal. E quando eu cheguei, para mim foi uma vitória, não para jogar confete e dizer, você é um grande artista, porque eu acho que isso a gente morre e vai levar com a gente no caixão, acho que você não é melhor do que ninguém. Mas quando eu cheguei nesse nível, eu fiquei feliz. Sabe por quê? Porque eu tava levando para casa das pessoas aquilo mesmo que ela jogou fora. Verdade. Isso é o mais importante. Recentemente eu saí na revista da Casa Vogue, né, com um pássaro lá. Então, para mim foi um ápice. Para quem é artista, sair na revista da Vogue é um prêmio. Para mim, eu digo que é um prêmio. Então, saber que aquilo ali foi um lixo da minha casa, que saiu numa revista mundial, para mim é um presente. Porque eu fiz o meu dever de casa. Sim. Mostrei ao mundo que se pode fazer, que se pode recomeçar. Né? Eu digo que a gente sempre pode dar um start, seja na vida ou no que a gente vai fazer. Agora, eu tenho uma premissa comigo que a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Porque a qualidade, ela leva você a muito lugar. Qualidade, ela vai levar você. Então, quando eu trouxe essa qualidade, essa dedicação, eu consegui chegar a isso com resíduo sólido. E assim, André falou de... Falasse de jornal, né? E assim, eu acho... Desde que eu me entendo assim, pô, gente, acho que jornal é o material mais usado, assim, para reciclagem. Porque jornal é a coisa mais, como é que eu posso dizer, datada. A informação mais datada que existe. Porque, assim, tem prazo de validade muito rápido. Você lê o jornal e não serve para mais nada. Na teoria. E aí, na prática, a galera sempre usa o jornal. Mas hoje em dia, tu usa jornal e usa outras coisas. Papelão, isopor, garrafa de vidro, garrafa PET. É né? porque o jornal, ele tem uma consistência melhor, né? O jornal, ele aguenta um pouco de chuva, ele tem, por ser um papel E reciclado, ele serve também para dar acabamento, né? Como para dar, nos não, dois ele é atos, minha né? matéria-prima para dar o acabamento. Mas assim, o jornal, ele hoje, ele tá muito difícil. Diga você que tá muito difícil. Até por causa da era digital. Tá cada vez sendo menos difícil. impresso, né? Mas assim, não só o jornal. A gente tem gente que junta revista, muita revista. Sim. Deixa lá no canto, nem usa nem nada. Né? Então, aquilo ali serve para reciclagem, serve para a galera que vende o papel novamente. É isso que eu digo. O que você não tem em casa, procure uma cooperativa, procure qualquer lugar que receba aquilo que você não usa mais para ser reciclado. Às vezes a gente tem muita coisa que guarda de casa, na hora de jogar, a gente joga de qualquer maneira. Não fez nada, né? Não fez nada, tá entendendo como o professor falou. Então, a galera não tem a consciência científica também do prejuízo. Ele falou aqui dos animais marinhos, mas não é só os animais marinhos, não. Sim. O ser humano também, ele se mata a partir Sim, do resíduo dele, que ele acabou de falar que hoje foi comprovado que tem microplásticos no sangue. Isso também é derivado de quê? Do plástico.
aquela sacolinha do mercado que você sempre gosta para jogar o lixo, mas jogue de maneira certa. Você não vai parar. Eu digo, se você puder, tiver condições, você pare de comprar. Pega uma caixa de papelão, que é muito melhor você pegar um papelão para jogar o lixo de casa do que uma sacola de plástico. Isso é fundamental. Mas jogue da maneira ideal. Eu acho que a gente não pode também cobrar do poder público se eu não faço minha parte. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente também faça o nosso potencial. Então, se você pegar hoje na praia, você for na praia, aquele projeto, vamos manter a praia limpa, você não vê mais aquela consciência. Sim. Você acabou. Hoje todo mundo joga lata, joga isso. A latinha ainda tem sorte que tem catador, mas o plástico. Eu vejo a mãe tá aqui olhando o filho, tá dentro do mar aqui naquela partezinha rasa e tá comendo aí, terminou de comer, o menino fez um negócio, ela joga no mar e vai agarrar o menino. Salve para Uma coisa simples, Pois é. mas vai poluir. E assim, a gente tá falando muito sobre essa questão, essa pegada de ecossistema, né? E assim, dessa não sei nem explicar o nome, Vitor. Assim, várias vidas, vários seres no mesmo lugar. Bioma, eu acho, né? Bioma. Bioma tem a ver com isso, Várias né? espécies em um Várias mesmo local, é espécies, a comunidade. É uma comunidade. Certo. Eu falei nisso porque assim, tem uma pergunta de uma aluna, enfim, Gabi Silva. Ela perguntou, o que é um ecossistema? Um ecossistema, Sua essência. basicamente, ele é a junção de seres bióticos e abióticos. É basicamente seres vivos e não vivos. É como se fosse a gente aqui, as paredes, a televisão. Dá para formar um ecossistema, sendo bem raso na explicação. Sim, sim. Então, ecossistema é isso. A gente, no nosso planeta, existem vários tipos de ecossistemas que são compostos por vários biomas. Sim. Então, juntando tudo isso, a gente tem a biosfera, que é o nosso planeta Terra, que é o único até o momento que tem vida, pelo menos em forma baseada em carbono, né, que é a nossa forma de vida. Agora, assim, o lance do ecossistema, ele é uma definição, só que a galera, ecossistema, meio ambiente, é como ele falou, né, não pode só lembrar do meio ambiente na semana do meio ambiente. Sim. Isso tem que ser trabalhado, tem que falar, tem que mostrar. Anualmente, né? O problema é que, sabe quando uma coisa, Covid, vamos puxar pra Covid. A gente escuta Covid hoje e faz Covid. Há 2 anos atrás, meu Deus, Sair meu dentro Deus, de casa. Né? meu Deus, a Covid. Porque atualmente a gente tem vacina, a gente fica mais... É como se fizesse parte do nosso cotidiano. Sim. O problema é, a questão ambiental, ela faz parte do nosso cotidiano, porém ela não tem uma relevância grande. Tem que preservar o meio ambiente. Beleza, aí pega assim, joga no chão. Você sabe, pô, isso é veiculado em vários jornais, em vários canais de notícia, em rede social, que tem que preservar o meio ambiente. Pô, de um ano pra cá, todo dia, quase toda semana, tem notícia sobre desmatamento, pô. Tem notícia sobre queimadas, poluição. Mas é algo tão corriqueiro e de uma forma que a galera não dá uma relevância. Sabe por quê? Porque não acontece perto de você. Certo, né? Não acontece perto. E aí quando o problema em teoria não é meu, né? E Aí o não lance- chegou até né? aqui, então O tá O bom. lance que ele falou de, tipo, a mãe tá com uma criança na praia, o pirra tá ali, ela joga no chão. Eu duvido que se ela morasse naquela região, ela faria Ele ia isso. fazer isso. Não faz. Não faz. Mas, Vitor, Quer só dizer, cortando. até faz, né? Mas dificilmente faz. No Arruda, eu digo a você, faz. Só lhe cortando pra você ter ideia que faz. No Arruda tava tendo uma gravação sobre uma limpeza que tava fazendo no canal do Arruda de 1 milhão e tal. O cara, na hora, velho, na hora que os caras estavam com o caminhão Eu vi. limpando, o cara Eu vi jogou um essa época. sofá. Eu vi. Bicho! Sofá. Chega a ser... O cara morava aqui, ele foi, tu viu? Eu vi. Meu irmão, aquilo ali foi surreal. Foi o O pulo. cara não tem consciência, velho. A galera limpando. Você não via água, não, era só lixo. Então, tô dizendo a você, a gente chega nesse nível. Não tem, Infelizmente, não tem. infelizmente, né? Infelizmente não tem. A grande maioria realmente delega assim, como eu não moro aqui, enfim, mas assim, realmente tem pessoas que não é questão de esfera social, mas é questão de consciência. Consciência. Porque uma coisa dessa, com certeza, o caminhão do lixo vai passar, vai pegar e vai levar. Não, Então, e por que jogar no canal? todo mundo sabe que não deve se fazer, não se deve. O problema é que o ser humano, ele é muito imediatista também. Ele pensa muito, tipo, eu não vou estar aqui há 30 anos? Ele pensa só nele. Tá. E o egoísmo da nossa espécie, ela é muito grande. Somos egoístas. Uhum. Somos egoístas. Por mais que a gente tenha esse empatia, também somos muito egoístas. Então, se eu não vou estar aqui há 30, 40 anos, por que eu vou me importar se eu deixo a torneira ligada gastando água? O conceito de problema não é meu, né? sustentabilidade, para quem não sabe,
o conceito de sustentabilidade é basicamente o que minha geração consegue usufruir da natureza, a geração dela vai conseguir na mesma proporção ou melhor. O problema é que esse conceito de sustentabilidade, ele é muito bonito. Só que dificilmente ele é praticado, porque somos egoístas. Basicamente isso. E assim, até a mesma Gabi aqui, ela fez outra pergunta, Vitor, falando assim, de que forma, qual é a maior parcela de culpa, assim, dos seres humanos para essa interferindo no ecossistema? De que forma a gente está acabando com o ecossistema, de modo geral? Beleza. Poluição. Vamos entrar em poluição primeiro. Poluição é qualquer alteração, seja causada de forma natural ou antrópica, que no caso são os seres humanos, que vai alterar um ecossistema, um bioma, um local. Então, por exemplo, um vulcão entrou em erupção. Vai liberar muita fuligem e fumaça. Aqui dali vai desestruturar o ecossistema que ele está perto. É uma poluição? É uma poluição, mas é uma poluição de forma natural. Não está ocorrendo porque a gente chegou lá e, sei lá, fez o vulcão entrar em erupção. Mas qual o maior problema? O problema é que o ser humano, ele não chega só em uma região e causa essa alteração. Ele causa alteração em nível global. O efeito estufa, por exemplo, é um efeito natural que ocorre num planeta desde que o planeta é planeta. Só que atualmente a gente está com um aquecimento global que é causado pelo ser humano pela emissão de gases poluentes. Então, esse lance de você entender os conceitos, ele é muito importante. Porque, assim, a poluição, degradação, queimada, isso aqui. Queimada sempre aconteceu, pô. Principalmente em regiões secas. Só que, qual o problema? As queimadas que acontecem são queimadas criminosas. Chega lá, galera, taca fogo, vai basicamente destruir toda E aquela... como são áreas muito remotas, né, aí fica mais fácil você cometer esse tipo de crime, né? Porque aí O tem pouca gente Brasil, ele é fiscalizando, né? muito rígido nas suas leis em relação à proteção ambiental. A gente tem restinga, eu não sei se vocês sabem o que é, Não. mas restinga é aquela vegetação que fica na praia, na areia da praia. Sim, sim. Aquela vegetação ali é restinga, pô. Aqui dali é extremamente importante para não impedir, mas para meio que controlar o avanço do mar também. Que, tipo, a galera vai lá, tira a restinga. Restinga, ela é uma área de proteção ambiental, então é um crime. Você te remover aquilo é um crime. Mas quem vai fiscalizar? Até a Ninguém. própria prefeitura, pô. A gente mora no Janga, até a própria prefeitura, pô. Passa lá e corta. Verdade. E é um crime ambiental, pô. Alô, Janga. Então, tipo, essa falta de sensibilidade, de controle, de fiscalização das leis ambientais é o maior problema aqui no Mas Brasil. nessa questão, Vitor, que tu falou da poluição, assim, de gases mesmo. Tu acredita que existe... Eu sei que existem outras formas, né, outros combustíveis que queimam menos, né, poluem menos. O etanol é um O exemplo. etanol, né? Mas tu acredita que a longo prazo a gente vai conseguir chegar, a gente consegue chegar numa solução assim? Vê, em Porque relação assim, a... o mundo, o que move o mundo, assim, basicamente são as indústrias, né? As Tá. fábricas, né? O combustível fóssil, né, que é o grande vilão. Combustível fóssil, ele é um combustível que atualmente ele é muito caro, né? Mas por conta de preços internacionais, economia e tudo mais, só que ele é um recurso limitado. Ele não é energia renovável. A energia renovável, tem um conceito que é tipo, ela consegue se renovar a curto prazo. O petróleo para se formar centenas de milhares de anos, então é difícil. A emissão de gases poluentes derivados do petróleo dá para ser controlada sim. Porque a tendência mundial é diminuir a emissão desses gases, porque a gente já está começando a ter veículos elétricos. Veículos elétricos, eles são caros, mas assim, a longo prazo, eles poluem bem menos e são rentavelmente Pode mais ser uma baratos. solução, né? Sim. Então, quando a gente emite o carbono, né, o CO2, que sai de um carro, por exemplo, quem capta esse carbono? São as plantas. A planta, ela pega o carbono e transforma em glicose, basicamente, que é a seiva elaborada. E dá pra gente oxigênio. Então, a partir do momento que tu desmata, quem é que vai pegar esse carbono? Então, é algo muito complexo. É complexo de se resolver, né? Agora, assim, não é porque é difícil que não dá. Não é porque é difícil que não dá. Só que falta uma sensibilidade maior. Eu acho que, por exemplo, se você vai ter um filho,
2022, você tem que pensar muito bem. E começar a mudar suas atitudes, se você não é uma pessoa que tem atitudes verdes, que é como a galera fala. Tem um conceito que é sua pegada ecológica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a pegada ecológica é basicamente o que é que você faz que vai deixar sua marca. Então, quanto mais carro, sei lá, a etanol você usa, ou carros elétricos, menor sua pegada é em comparação ao carro com gasolina. Uhum. Bem simples. Seu consumismo, isso aqui, celular. Você tá toda hora trocando celular. Você realmente precisa disso? Geralmente, se você trocar de celular, você faz o quê? Ou você dá pra alguém, tem gente que joga fora. Mas assim, essa pra tu, André, essa questão de que a gente tá falando de. Porque assim, o Brasil tem muitos recursos. O Brasil tem madeira, tem o que a gente Muito. quiser, a gente tem aqui. E assim, de que forma tu acredita que o teu trabalho, ele. Tu já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas de que forma ele impacta na vida das pessoas? Porque, como tu falou, tu pode falar um pouquinho mais do teu trabalho, onde tu expõe tuas artes. E assim, tem obra que sai daqui, de Recife, no bairro de São José. São José, e vai para outros países, né? É. Então, assim, de que forma tu acha que isso impacta? E se tu acha assim, sei lá, de certa forma que as pessoas que veem essa obra de arte, elas podem se conscientizar assim de caramba, eu tô fazendo errado aqui, eu posso dar uma melhorada. Não que eu vou fazer o que ele faz, vou gerar Aham. valor, mas se eu já não desperdiçar tanto, eu já tô ajudando, né? É bem interessante, assim, quando você começa a olhar pelo lado científico, né, o lado da ciência sobre isso, você fica impactado, você diz, pô, eu tô ajudando o planeta, tá? Tô com meu cartão em dias. Mas quando você tem esse ponto de partida, que ele falou da pegada ecológica, que eu não sou adepto, porque eu acho que você tem que fazer a sua parte, não precisa ter pegado, você tem que ser você, eu Na verdade, entendo. isso é um conceito, né? Não, eu sei. Mas eu tô falando, porque quando a gente. Essa ideia da pegada vai muito do comercial. Então, vamos ter uma pegada ecológica. Então, hoje eu não vou usar mais talher, aí eu vou comprar canudo de bambu e tal. Você convive. Mas o canudo de bambu ele tem que ser lavado diariamente. Você vai lavar? Sim. Você vai lavar? A sua escova de bambu, você vai cuidar dela, porque ela não é que nenhuma escova de plástico. Mas já é uma consciência boa, não é não? Concordo. Mas quando a gente coloca o peso na balança, isso é uma crítica mesmo. Quando a gente coloca o peso da balança do ar, um exemplo, um material normal e um material sustentável, começa pelo preço. Você já desiste. Digo com sinceridade, uma escova de bambu ela é R$ 35. A escova da Colgate você compra. Desculpa aí que eu falei marca, escroma. Então tem um paradoxo aí. Tem um E tu paradoxo. falou da pegada ecológica, que assim, é Aham. interessante e É do ponto de vista interessante. essencial de você É fazer essencial. aquilo. Porém, tem a parte mercadológica Aí que eu diz, vou. olha, quer ser assim, é mais caro do que ser o normal. Então, é isso que eu tô E aí falando. você fica naquela. Então, é a realidade. Você vai comprar uma bolsa ecológica, negão, é lapada. Mas por quê? Por que é tão caro? Porque ele teve um processo. Então, quando eu cheguei nesse mercado, que era o mercado que a gente chama de rico, né? Quando a gente fala de arte, mercado de rico. Foi muito interessante porque é uma coisa que já nasceu comigo, né? Eu já fui artista desde pequeno. Aos 14 anos eu fiz um boneco gigante, velho, de material reciclado. Tava lá no meio do carnaval, um boneco gigante lá. E aí eu usei um balde, uma garrafa, um balde e uma caixa de geladeira. Naquela época a caixa vinha, a geladeira vinha numa caixa. Tá? Aí era grande, deu pra fazer. Só que eu não tinha noção. Então quando eu entrei no mercado, John, foi bem impactante pra mim. Porque a gente tá nessa crescente que o professor falou, das pessoas terem mais consciência sustentável. Então quando ela vê uma arte sustentável, ela se sente na obrigação de comprar e dizer, nossa, eu sou sustentável. Eu tô agora. contribuindo de alguma Eu forma, né? contribuí. Só que ela não para entender, que é isso que você falou, que ela mesma produz Sim. esse resíduo que eu fiz a arte, claro que todo o processo. Mas aí é onde eu vejo o impacto. Quando eu levo para elas que aquilo mesmo que eu explico ao cliente, que foi aquilo que ela jogou, ela tá levando para casa de maneira diferente, ela começa a ter um ponto de partida. Sim. Ela diz, nossa, esse cara consegue viver do lixo. Eu digo que eu sou um catador diferente, tá? Eu sou um catador de lixo, só que eu sou diferente. Eu faço arte com lixo. Eu não vivo com lixo para venda. Mas, cara, é massa. Porque, já imaginou? Eu mandei uma arte recentemente para a Suíça, para Genebra. Bicho, eu mandei o lixo de Pernambuco para Genebra, velho. E aí, me diz aí.
Mandei já para Alemanha, Estados Unidos, para Europa, e aí? Mas quando chega lá, o nível é outro. Diga você perfeitamente, o nível é outro. Eu mandei recentemente umas peças para Portugal. A galera fala dele, isso aqui é material reciclado. Não, não acredito não. Então veja o impacto que você leva para outros países. A representação através daquilo que é inútil. Uhum. Que algumas pessoas acham que é inútil. Eu tenho uma frase minha que eu digo, a minha felicidade é quando o lixo se transforma em arte. Porque eu sei que ele vai alegrar vários lugares. A galera na minha rua, a coleta passa, normalmente. Eu sei que tem. Mas é seletiva? Não, não é. Juliette, você tá de parabéns, esse balanço. Não é. Mas lá em casa a gente separa pelo menos lixo orgânico, lixo do banheiro e o comum. Lá em casa a gente não separa, por exemplo, plástico, vidro. Mas quando a gente coloca, por exemplo, se é vidro, a gente coloca num papelão e deixa separado. Geralmente lá sempre passa a mesma pessoa. A mãe sempre avisa. Ela sempre avisa. Ó, que tem vidro. Mas a gente não mistura tudo. Porque a gente, tipo, plástico, papel, essas coisas a gente deixa junto. Mas separado do orgânico, que é separado do... Cara, eu sempre achei um grande problema de ser resolvido essa questão do vidro, assim, misturado com plástico, porque assim, é um problema que a gente, pô, dá pra separar, mas assim, metal, o metal também, metal, né? tétano. E aí o cara vai Pessoa pegar que aquilo com trabalha a com isso, mão. às vezes, eu sei que eu vejo de manhã quando eu tô saindo pra trabalhar, tem uma galera, né, que eu falei. E às vezes, pô, metal, a galera joga lata de, sei lá, leite condensado. E tá lá, pô. E esse pessoal que trabalha com isso, eles não têm o equipamento necessário. Porque se você vai comprar o equipamento necessário pra você entrar em contato com isso, é caro, pô. Uhum. É caro. Mas sabe por quê, professor? Porque, veja só, se a gente, novamente vou bater na mesma tecla aqui o tempo todo. Se a gente não tivesse a consciência, não adianta. Não adianta. Porque vamos falar de um prédio. O prédio ele tem uma coleta seletiva, e lá todo mundo faz a coleta seletiva, direitinho e tal. Mas tem uma comunidade que mora atrás de um canal, que mal passa o carro do lixo. Me responda aí agora. É complicado, é muito complicado. Então, quando você traz esse ponto de partida, você vai ver que a gente tá em minoria. Quem separa o lixo é minoria. E às vezes até de tipo, John não faz, eu não vou fazer não. Porque se John não faz, Justamente. Também. Só que aí, não existe isso, né? aí eu vou trazer uma coisa pra uma era. Pega hoje o Instagram. Vê se tem algum vídeo que viralizou alguém separando o lixo. Me diz pra mim. Eu tô separando um lixo aqui em casa. Eu faço vários, mostrando como transformo. Porque a gente não tem consciência, velho. Como se fosse é trabalhoso. É um mais peso cômodo, pra mais mim. cômodo a gente pegar isso aqui e jogar ali e pronto. Se livrar do Perder problema, tempo. né? Por quê? Se isso não é uma prazo. preocupação minha, não vai ficar na minha casa. Quem precisa disso que se vire. É isso que a galera Aí pensa. foi Por justamente aí. isso. Você chegou no ponto que eu É queria isso que a chegar. galera pensa. Então um cara que ele é novo, ele vai... Pra que isso? Isso é negócio de velho, pô. Separar lixo. Aí eu venho falar a parte da lei que o professor falou. A lei é rigorosa. A lei diz que todos os prédios têm que ter coleta seletiva. É obrigação. E aí? Nenhum tem. Alguns têm, mas A minoria, né? a minoria. né? Então, quando a gente vai criar essa consciência, é justamente onde eu vou falar novamente. Professor, tem que vir de você. Porque, primeiro, depois, né? Não tô falando na parte educacional, porque primeiro tem que vir de casa. Porque o professor, muita gente acha que o professor tem que fazer o filho. Não, se não ensinou ele a separar o lixo em casa, não é o professor que vai fazer na marra, não. Mas eu tô falando que se a gente que se diz uma pessoa sustentável, uma pessoa ecológica, a gente não bate de frente com isso, a gente não faz realmente, porque a gente é um hipócrita. Então não adianta, né? A gente ter esse ponto de partida de cobrar se a gente não ensina. Se eu perguntar a ela, você separa o lixo em casa? Por quê? Porque sua mãe e seu pai não separam, né? Uhum.
Eu também não fui criado sem meu pai e minha mãe. E Me às ensinar. vezes, eu vou dar um exemplo de um primo meu, quando ele estava estudando. Ele falou, tipo, na escola ensinaram, pô, que a gente tem que fazer isso. Aí, meus tios, não, tá ligado? Uhum. Quando você é, assim, da idade de Cauane, tá crescendo, você é instruído, você sabe que aquilo vai ajudar você. Pra que você chegue em casa e seu pai, sua mãe, sua tia dá uma olhada de reprovação pra você, você faz, pô, se a pessoa que eu admiro, que eu respeito, tá dizendo que não, então aquele cara lá que falou na escola ele deve ser um maluco. Ele Você deve chegou no meu ponto, é justamente E isso. até para a criança ou adolescente criar um hábito, ele tem que fazer aquilo repetidamente, tem que ter uma referência, como você falou. Se ele não tem, Ele foi essencial no que Na eu queria falar. escola, eles estão ali durante aquele tempo com a gente. Só que um adolescente, ele passa muito mais tempo em casa e passa muito mais tempo com a família. E vamos lá também que é importante, a escola, como qualquer outro ambiente, hospital, enfim, ele tem suas regras. Então, de repente, as crianças, os alunos, eles podem estar fazendo aquilo só pela regra. E não necessariamente porque Ele tem que ser gosta. feito aquilo, né? Então, assim, e aí em casa ele fica mais livre para não querer, não poder fazer aquilo. Mas às vezes em casa ele faz. E na escola ele joga no chão. Já cansei de reclamar. Que aí também tem a questão inversa. Tipo, de repente a autoridade em casa seja, né? Ele Isso. entenda como maior, como, né? Como mais presente do que no colégio, que ele pode. E às vezes até fazer o errado. Aqui, ó. Joguei o lixo no chão. Por É, fazer. tem muito isso na escola. Joguei o né? lixo no chão. Enquanto isso, professor, me conta aí como foi o seu processo na semana do meio ambiente aí. O que o senhor trabalhou na escola? Então, a gente trabalhou o que eu comentei no início, né? De, tipo, tentar sempre fazer coisas com material reciclado. Por exemplo, tava também no conteúdo de classificação taxonômica. Reino, fila, essas coisas. Uhum. E utilizar materiais reciclados para poder fazer os animais das classificações até chegar em espécie. Sempre tentando utilizar isso para tentar criar uma consciência. Porque, tipo, é muito difícil. É muito difícil. É como eu falei, é um tema recorrente, tá no nosso cotidiano, a gente vê toda hora, mas ele não tem a relevância. Sim. E mesmo que, por mais que você tente ser um espelho em sala, às vezes em casa, na rua, amigos, que besteira. Então a gente sempre não pode, o importante é não parar. Não é você, tipo, não vou conseguir. Você fez uma pessoa já mudar a atitude. Sim, sim. Ano passado, eu fiz com minha turma papel reciclado. A gente montou uns papéis reciclados e tal. Foi muito legal. Só que o processo, ele é muito artesanal, né? Você pega o papel, botar pra Passar no secar. liquidificador, pra Isso, secar. bem... Então, assim, foi muito legal. E eu acho que isso gerou uma certa comoção. Assim, tocou alguém. E o importante é isso. Uma pessoa fazendo agora, lá na frente vai influenciar outra, Sim, que sim. influencia outra, e por aí vai. O importante é você não, tipo, mesmo fazendo aqui não vai dar em nada, sabe? Você Aham. ter esse pensamento, eu acho que você tá indo de encontro com o que a profissão Isso. requer de você e com a humanidade, pô. A gente que depende aqui, a gente que cuida daqui. Uhum. Nenhuma outra espécie tem a capacidade da gente de alterar o ambiente, não, pô. E eu vim falar meio que das espécies do meio ambiente. Para que a gente precisa manter o meio ambiente melhor, essas coisas? Porque a gente precisa manter, ter uma preservação É ambiental. isso aí, aham. Então, aqui, né, é uma biosfera, basicamente um ciclo fechado aqui, Sim. coisas que vêm de fora, geralmente são rochas, então as espécies, elas têm uma grande influência em tudo que acontece. Por exemplo, a gente tem florestas. Nas florestas tem um ecossistema, tem um bioma, e tudo ali é algo interdependente. Ou seja, a planta que está ali, ela vai ter um animal que vai comer essa planta, que vai comer o animal e por aí vai. E fica nesse ciclo. Uma coisa que acontece muito, que está acontecendo é colocar espécies que não são daquela região naquela região. Por exemplo, aqui a gente tem um peixe-leão. Peixe-leão é um peixe que é uma espécie invasora e ele não tem um predador natural. Imagina assim, a gente tá no interior e lá tem muito sapo, tem muito mosquito. Imagina se a gente tira os mosquitos do sapo. Vai ter sapo? Não.
Se não tem sapo, não vai ter o predador natural do sapo também, que é o escorpião. Se não tem o escorpião, não vai ter o predador natural do escorpião. E isso vai subindo em escala até atingir a gente. A gente acha que não atinge, mas atinge. Atinge e muito. Eu vejo muito de tipo, por exemplo, quando a gente fala de floresta, a parte de plantações. Plantações que a galera não tem cuidado. Que, por exemplo, imagina que isso aqui é uma floresta, a galera desmatou, licenciado, tudo bem, pá, e plantou. A forma com que você vai tratar essa cultura aqui, ela influencia muito. Porque às vezes é menos custoso você ter um cuidado, ter um adubo orgânico, do que ter um adubo químico, pô. Aí você enche de adubo químico isso aqui, com o tempo, isso aqui vai ficar totalmente infértil. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pagar pra fazer isso ficar fértil de novo ou vai na do lado? Você vai na do lado, pô. É muito mais barato fazer isso. Então a preservação de espécies, ela tem muito a ver com isso. E você ter uma consciência de que, pô, se eu tenho essa área, o governo liberou, eu comprei, seja lá o que for, eu vou cuidar dessa área. Ela é minha. Eita. Ela é minha. Ela é só minha. Você ir para outro local e começar a explorar, ele vai prejudicar muito, pô. Extinção de espécies sempre existiu, sempre vai existir. Eu falo que, tipo, a galera tem medo do fim do mundo, né? Mas não é o fim do mundo, é o fim da nossa espécie. O mundo sempre vai ser mundo, ele tá aqui há 4,5 bilhões de anos. Não é agora, porque a nossa espécie vai desaparecer, que o mundo vai deixar de ser mundo, que vai entrar tudo em extinção. Não, as coisas se adaptam. Elas vão sofrendo um processo de seleção natural e com o tempo vai ter outra espécie. Pode ser a nossa, pode não ser. Mas o que é que acontece? O ser humano, ele acelera tanto isso que não dá tempo da seleção natural acontecer, dessa adaptação acontecer. Que é o caso do branqueamento dos corais. Não sei se vocês já ouviram falar, que basicamente o aumento de temperatura dos oceanos faz com que os corais, eles morram. E sem os corais, pô, os corais são as barreiras naturais, onde tem muitas espécies que dependem daquele abrigo, espécies que dependem de espécies que Se moram lá, alimentam também, que se né? alimentam lá. Então, assim, o ser humano acelera. O ser humano, se ele não tem uma consciência, pô, cada um fazer sua parte, é muito importante, mas também tem que ter uma ajuda de algo superior, né? Um órgão superior. E quem é que controla esses órgãos superiores? Somos nós também. Então, ter essa consciência, pô, é muito importante. Espécie entra em extinção a todo momento. E tem um ponto também, né, professor? Que é as Acelerar construções isso. civis, né? Que vem Isso. deixando muitas espécies em extinções. A gente tem um exemplo aqui em Recife, que as capivaras a gente de vez em quando vê no meio da rua. E quando chove, jacaré é festa. Alô, Então, jacaré de é origem. justamente isso, tá entendendo? Eu acho que a gente também não pode jogar só no material reciclado, né? As construções também vêm Sim, sim. Tudo que o influenciando isso. tudo que o ser humano ele toca, ele pode tanto mudar positivamente quanto negativamente, certo? Impactos, é como eu falei no começo, impactos ambientais, eles não são negativos. Pode ser um impacto muito positivo, você tentar reflorestar, fazer uma biorremediação. Tem alguns locais que, por exemplo, esgoto. O esgoto ele tem muito nutriente. E acontece um processo que o nome é eutrofização. O que é eutrofização? Sabe quando a gente está andando e olha assim para um lago e ele tá extremamente verde, aquilo é um processo de eutrofização. Tem muito nutriente ali, derivado do esgoto, seja lá o que for. Aí começa a ter uma proliferação de microalgas. Essas microalgas elas vão tampar a entrada do sol. As Não- baronesas, né, professor? Também. Ah. Mas é mais microalgas, são aquelas bem pequenininhas Uhum. que a gente vê. É Aquela muita camada microalga. mais verde. Aí fica aquela camada, aquele tapete verde em cima. Uhum. Aí o sol não entra, as plantas aquáticas que fazem fotossíntese, para quem não sabe, a alga faz muita fotossíntese, elas não realizam fotossíntese. Sem fotossíntese, sem oxigênio naquela água. Sem oxigênio, sem vida, pô. Basicamente sem vida, né? Porque os peixes, eles Filtram, quando né? Filtram. O oxigênio É basicamente da água, né? isso. É basicamente isso. Então, se não tem oxigênio na água, o peixe meio que morre afogado, pô. Quando a gente vê, pode correlacionar, pô. A gente sempre vê, tipo, um bocado de espuma, um bocado de um tapete verde e vários peixes mortos. Não só peixes, mas como outros animais. Isso é um processo que é causado pela gente e isso pode levar à extinção de determinada espécie ali. Alguma espécie poderia estar se desenvolvendo para se adaptar melhor, de repente, alguma coisa assim. Só que não consegue, por conta da gente.
Porque a gente não tem um saneamento básico adequado. A gente joga um sofá no... As políticas públicas. É muito complicado. Então, não E a só fazer sua consciência parte, não se batem, né? não só É. fazer sua parte. É uma briga eterna. Eu tenho uma pergunta que é sobre erosão. Eita, erosão. Erosão. Que é o que a gente tá estudando na escola com o professor Vitor. Aí eu queria perguntar mais para o povo de casa poder entender o que a gente tá aprendendo lá na escola. A pergunta é sobre o processo de erosão. É isso. O processo de erosão, ele é algo natural também, que é um processo que acontece naturalmente, que é corriqueiro. Agora, quando a gente vê, por exemplo, o problema das chuvas, o solo, ele tem como se fosse um certo nível de porosidade, que é a quantidade de água que ele deixa passar. Quando a gente vê que não tem habitação para todo mundo, a galera, infelizmente, tem que morar em algum canto, pô. E se o único local que você tem para morar é ali, pô, velho, você não vai deixar de morar ali. O problema é que devia ter um local que as pessoas pudessem morar que não sejam de risco. O processo erosivo, ele acontece normalmente, ele tem muito a ver com a água e com o arrasto que essa água faz. Um problema muito grande é o desmatamento. Aí a galera nem correlaciona, pô. Se você colocar, por exemplo, construiu em uma barreira, beleza. E essa barreira ela é coberta por vegetação natural, dificilmente, quando tiver uma chuva, vai ter esse processo de arrasto. Aí, o que que acontece? Quando a galera vai construir, às vezes, aquilo ali já sofreu um desmatamento, já sofreu uma remoção. Sendo bem sincero, a gente olha assim, quando vê alguma coisa com capim, mato, alguma coisa assim, faz, nossa, tá sujo. Porque você vê aquilo e parece que não tá liso, não tá bonito, mas aquilo é extremamente importante, principalmente para evitar a erosão. Esse efeito que rolou agora nas barreiras, pô, poderia ter sido evitado de diversas formas. Já existem estudos, mas a galera que é tipo superior a gente, que tem mais poder que a gente, não tá nem aí. É muito complexo isso. O processo erosivo, se ele tem uma vegetação natural, dificilmente ele vai ter esse arrasto tão grande de terra. Porque as plantas, elas vão como dar, se desse uma segurada. As raízes, ela dá uma segurada. Tem vários estudos comprovando isso. Até o grau de inclinação, pô. Quanto maior o grau de inclinação, maior o arrasto de terra. E quanto maior o grau de inclinação e mais vegetação você tem, muito menor é o arrasto. Então você tem uma sensibilidade, você, tipo, falar isso pras pessoas, ó, não tira não, pô, deixa aquela plantinha ali. Ah, não, mas é sujo. Mas não é não, pô. Dá uma parada. O importante é não remover, Sim. né? O importante é você deixar lá, pelo menos a planta fixa, entendeu? André, fala um pouquinho aí das tuas obras, onde é que elas vão estar expostas, né? Tu tá com um trabalho que vai acontecer na FENEARTE agora, né? Fala um pouquinho, e assim, para as pessoas que quiserem saber um pouco mais do teu trabalho, onde é que elas veem, onde é que elas te procuram. Bom, né? A gente vai estar agora na FENEARTE, de 6 a 17 de junho. Centro de Convenções lá, no meu ateliê. Meu stand vai ser André Menezes, na Rua 4. Stand 180, é só me procurar lá, tem muita arte sustentável. O que eu quero deixar para vocês é a consciência, né? Eu acho que você consegue vencer com aquilo que você pode ajudar o próximo, né? Você consegue fazer um mundo melhor a partir de você, e as pessoas ao seu redor vão ser impactadas com aquilo. É impossível não ser impactadas. Como o professor falou, uma ou duas vai ser impactadas. Então, eu sempre falo uma frase que é bem importante, porque essa é a minha vida nessa carreira de artista plástico, trabalhando na arte sustentável. Eu tive uma história, vou falar assim, você pode pensar que é pequena, né? Mas eu comecei aos 8 anos de idade e tal, e me declarei artista, vai fazer de 9 a 10 anos, profissionalmente, né? Eu sou autodidata. Então, eu vi muitas coisas que o lixo pode proporcionar, né, comigo, né, em forma de arte, nos lugares que eu cheguei, os prêmios que ganhei, que me levaram a um lugar que eu tô hoje, no sentido de ser reconhecido, né, no mundo, graças a Deus, com a arte sustentável e ser um dos pioneiros e referência do Estado nesse sentido de transformação, né, dessa qualidade com resíduos sólidos. Então, eu
trago isso com amor. John me conhece, sabe que é como vida mesmo, eu sou dedicado. Eu pego no meu ateliê de 9 da manhã, às vezes sai 1, 2 horas da manhã de John falar comigo. Mas é o que me conforta, o que me deixa feliz, porque eu sei que eu vou estar fazendo um mundo melhor, vou estar alegrando as casas das pessoas através do meu trabalho, através daquilo que eu faço com amor, que eu acho que o amor ele é o ponto de tudo. Você faz com amor e dedicação, você chega nos seus sonhos, você chega nos seus objetivos, né? Eu digo que o meu sonho mesmo é que eu possa vender muita arte para dar o conforto da minha família. Esse é meu sonho. E de conscientizar as pessoas cada dia mais que a gente pode chegar lá e ter uma vida que a gente sonha a partir do nosso suor. E eu sempre fecho as minhas palestras ou qualquer coisa que eu passo com uma frase: não tenho que me gloriar, porque tudo que tenho foi Deus que me deu, tanto a minha vida como o meu dom. Sou simplesmente um mordomo aos pés dele. Então que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. É isso aí, Até. isso aí. Vitor? Queria agradecer, né, o convite. Falar sobre esse tema, ele é muito importante. Como eu falei, por mais que ele seja totalmente disseminado, nunca tem a relevância. E você sempre falar mais sobre ele, mesmo que não tenha tanta relevância, você tá falando sobre ele. Uhum. É aquele fale mal, fale bem, mas fale de mim. Tem que falar. Eu queria agradecer o convite, né, John? Falar sobre esse tema, eu acho extremamente interessante. Queria agradecer também ao colégio, né? Que me proporcionou também essa oportunidade. E assim, começando de você tendo uma consciência ambiental, ela vai gerar tanto benefício para você, quanto para futuras gerações e quanto para o colega que está do seu lado. Você pode não ver isso agora, porque a gente tem que parar esse pensamento imediatista. Mas você vai ver no futuro. E o futuro é o que importa. Desenvolvimento de novas tecnologias, investimento em biorremediação e tudo mais é o mais importante. O importante é tentar fazer. Não é se... Não é dar a guerra como ganha, né? Você tentar fazer. Como eu falei, ele repetiu, uma pessoa sendo tocada, vai tocar outra, que vai tocar outra. Você não pode pensar que 7 bilhões de pessoas vai todo mundo, pô, é isso, sustentabilidade. Não, mas 2 bilhões já é muita coisa, pô. 2 bilhões de pessoas é muita coisa. Então, assim, a gente sempre tem que pensar nisso e nunca dar a guerra como vencida. Beleza? É isso, acho que só que agradecer mesmo. É isso aí. É o primeiro podcast. E aí, Cauane, gostou? Tá aqui? Sim. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta. Fala o que vocês acharam, se vocês têm sugestões para outros vídeos. Então até a próxima. Valeu. Tchau.